Pessoal, bom dia. Meu nome é Pedro, né? Deixa eu voltar aqui um pouco. Aqui vai para lá. Só para eu estou aprendendo a mexer com isso ali. Bom, eu estava falando com... A gente vai recordando as coisas. Eu sou do Paraná. O meu primeiro emprego como profissional de engenharia foi ter sido fiscal da Mendes Júnior. Espero que eu ainda tenha conceito com a Mendes Júnior, mas que eu gostava de judiar do pessoal, eu gostava, né? E depois eu estava falando com ele que é da Mendes, ele morou 7 anos em Curitiba, né? E trabalhou numa firma que vira e mexe nos contrata lá, que seria a construtora Ivaí, que é originária de um engenheiro aqui de Minas Gerais, o Souto. Bom, isso nós estamos falando, a maioria aqui não tinha nascido ainda, nós estamos falando de 1975. Né? Então, bom, muito bem. Qual a ideia nessa parte final do nosso workshop? Eu vou falar um caso em que eu participei, e esse caso foi feito sem dar conta à norma do IBAP Minas Gerais, ou do IBAP Nacional. Foi feito a revelia, né? E primeiro senão que eu gostaria de falar, que o Edson falou, que para seguir a norma é importante, mas também é muito importante a conversa do engenheiro, do assistente técnico com o advogado. O advogado, você falando, existe uma autossuficiência do advogado em fazer quesitos, né? Se acha autossuficiente. E aí o que acontece? Tipo, aqui eu era perito. Perito não, assistente da Camarbe, que é aqui em Belo Horizonte, né? Eu atuando como assistente, a causa foi interessante para o advogado em que eu estava atuando como assistente, mas ele estava triste. Ganhei, mas não levei. Ele só esqueceu no desequilíbrio de fazer uma pergunta: qual o valor do desequilíbrio, né? Ele fez 50 perguntas, dizendo, prorrogou prazo, teve aditivo, teve não sei o quê. A última pergunta, que seria acabar o quanto, né? Ele não fez. Então, eu acho que é função nossa, de engenheiro, e cada vez mais, a gente trabalhar a 4 mãos com o advogado é bom para todo mundo, né? Bom, qual é a ideia? E aqui eu não vou falar de um contrato com a empresa pública, né? Esse aqui é uma obra de empresa privada, é uma construtora. Vamos dar o nome aqui aos bois, eu evitei nomes ali. A construtora é a Construtora Central do Brasil de Goiás, quem tiver por aí, que conheça lá. E a contratante chama-se Votorantim, né? E é a fabricação, a implantação de uma fábrica de cimento no Tocantins. É o que eu digo, e por isso que eu falei para o Edson ali, o BDI usado aqui é 68%. Aí o Edson perguntou, mas por quê? Eu disse, essa obra fica onde o diabo perdeu as botas, mais 10 quilômetros. Né? E vocês vão ver que uma das reivindicações é devido a essa distância. Né? Mesmo com BDI, que aí é custo indireto, né? Dentro. Bom, muito bem. A primeira parte é a introdução, a segunda parte, as alegações das partes, certo? E a terceira, estou me batendo. E a terceira é como foi realizada a mensuração desse desequilíbrio,
né? Qual é a ideia? Eu acho que é importante. Quer dizer, eu já começo dizendo, não seguir a norma para fazer esse trabalho, né? E eu acho... Hã? Não existia norma, né? Agora, eu acho importante para nós, e até para mim, aprender como eu poderia enquadrar esse trabalho ou os outros na norma desenvolvida pelo IBAP. E o Edson vai depois falar para a gente isso, vai nos ensinar como fazer. É um contrato de execução de obras necessárias à construção da britagem, ou seja, é uma jazida onde a Votorantim tem a sua jazida que tem uma vida útil de 100 anos, está previsto isso, né? Onde ela moe e tira dali calcário para agricultura, material para fazer cimento, toda a separação. Esse é o início da obra. Isso aí fica numa cidade, se os senhores conhecem, na beira do rio Araguaia, Xambioá. Você conhece lá? Conhece a fábrica, então? Seria esse aqui. Aí, esse é o começo da obra, né? Esses são os caminhões da CCB. Basicamente, é isso aqui, a implantação, né? Onde você tem os montes, você tem as correias transportadoras e a granulometria, desde do rachão, a pedra maior, até o pó, né? Esse aqui já é um estágio. O que nós vamos falar não é essa parte aqui. Nós vamos falar... Poxa, mas para quê, né? Se a gente tem isso aqui. Nós vamos falar... Deixa eu ver se eu... Aqui. Nós vamos falar disso aqui, ó. Dessa parte que seria a parte da britagem, aonde eu tenho para cá a jazida e tenho aqui as instalações daqueles montes de brita, né? Aí é um outro estágio da fábrica. Todos esses, isso é só curiosidade, todos esses detalhes aqui, esses equipamentos vieram da China, muito mais barato do que o produzido aqui no Brasil. Não faz parte, não é mérito da nossa discussão hoje. Bom, em 2007, acho que é por isso que não foi usada a norma do IBAP, né? A dona da obra fez um edital. No referido edital, foram definidos objetos, etc. E foi considerado que a gente deveria fazer aquela terraplanagem, fazer as construções das bases do britador, da britagem, em 150 dias. O bonito, e olha, a minha origem é Copel, né? Companhia CEMIG, quer dizer, né? Copel do Paraná. E eu sempre mexi com construção e com avaliações. Agora, é um desafio para o engenheiro esse tipo de trabalho, desequilíbrio econômico. Primeiro, é bom, é bem remunerado o trabalho, mas é bom porque você tem que sentar e filosofar, você tem que pensar, não é uma coisa burra esse tipo de trabalho. Então, a construtora chegou, poxa, eu estou sendo prejudicado. Então, vamos sentar e vamos ver o que tem. Primeiro, 150 dias era o contrato, tá? O fornecimento, né, o fornecimento, a construtora apresentou proposta para fornecimento de materiais, equipamentos, serviços, etc., para a implantação da britagem. E o contrato foi 1.360.000. Muito bem. E o prazo, 187 dias. Bom, apesar de constatado no edital, e aí vem aqui, ó,
183 dias, certo? E o Brasil, o que o Edson falou, existe o claim, existe o choro, e existe também, né, que a gente está vendo, a sem-vergonhice, né? Mas o que acontece nesse caso? Nesse caso, acontece o que na maioria das obras, a minha origem é da parte de energia, tanto linha de transmissão como usina, ou como isso aqui, a obra é licitada com o projeto básico. Aí coloca-se nos contratos, Edson, assim, preço global por conta e risco, por exemplo, a geologia. Quer dizer, você vai fazer uma usina hidrelétrica e faz 2 furinhos no rio. Somente aqui para cima, onde você tem arenitos ou coisa desse tipo, claim, solicitação de aditivos, é possível. E esse é o caso em que foi licitado com um projeto básico. Por que eu digo isso? Para mostrar. Ali nós já falamos, demandaram de 150 dias, 335 dias. Tá? Modificações do projeto, do que foi licitado. Olhem aqui, ó. Aumento do quantitativo. Foi licitado para alocação de obra 700 metros quadrados. Houve uma pequena diferença, 454% a mais. Né? Escavação mecânica e transporte. Foi licitado 1.100, 900% a mais. Corte, dobra e montagem de ferragem, 218 a mais. Lançamento de concreto, 252% a mais. Bom, aí o que acontece? Por que o 335 dias? A obra, o contrato, era para acabar dia 31 de agosto, mas no dia 1º de setembro estava entregue só 53% dos projetos, e não eram muitos naquela parte. Ou seja, a consultora ficou esperando. Né? Notem, esse é um tipo de trabalho, por contrato, por preço unitário, ou seja, todo o adicional de volume ou de ferragem foi pago. A construtora recebeu até o último metro cúbico. O atraso é tão longe, Xambioá, que se falou, que a própria, uma das maiores fornecedoras de cimento no mundo, atrasou a entrega do cimento, que era a dona da obra, a Votorantim. Tá certo? Bom, aí, aqui, é que você começa a pegar as coisas, gerando improdutividade em diversas frentes de trabalho. E era o aço e o concreto. Ela teve dificuldade de colocar lá cimento para a obra. Essa obra, só para a gente falar, essa obra é uma jazida que essa fábrica saiu e está funcionando basicamente para atender Belo Monte, a usina de Belo Monte. Então, é um cão de cimento que foi partido dali. Atraso no pagamento de faturas, todas as construtoras reclamam disso. Né? Toda a fundamentação acerca do reequilíbrio se dá com base nos artigos extraídos do livro 1 da parte do Código Civil Brasileiro, né? Principalmente da parte que regula os contratos, com destaque. Então, você receberam a apostila, eu coloquei os artigos, aí eu copiei do advogado, da argumentação deles. Né? Eu vou até um pouco rápido, porque eu gostaria que o Edson depois falasse dos casos práticos dele também, para a gente enriquecer mais.
Artigo 317 do Código Civil. O juiz tem total autonomia para corrigir um contrato. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim, na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. 478. A prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa. E aí vem isso que é bonito nesses estudos de desequilíbrio. Poxa, mas foi pago tudo. O argumento sempre do contratante foi: tudo que você fez foi faturado e eu paguei. Tá? Artigo 619. O dono da obra é obrigado a pagar ao empreiteiro os aumentos e acréscimos. Foi feito. Né? Conclui a construtora que elaborou sua proposta de preços unitários com informações técnicas da obra do edital, né? Mas que no curso, poxa, atrasou, aumentou o volume, aumentou o projeto, mudou o projeto, certo? Com isso, né, foi gerado um desequilíbrio. Né? Diante das alegações, o que ela requereu? Primeiro, reconhecimento e declaração da procedência dos fatos e do direito alegado, né? Notadamente do desequilíbrio. Requereu a condenação pelo pagamento do valor da condenação. Terceiro, a condenação da contratante ao pagamento das devidas penalidades por atraso de pagamento. É mais ou menos, essa aí é bobagem em termos do nosso assunto. Mas, sexta-feira, uma das coisas que eu vou falar no painel primeiro, faça toda a obra, mas faça com contrato. Não comece a obra sem contrato, e com contrato certo. E segundo, o diário de obra que nós, engenheiros, usamos, o diário de obra, principalmente para arbitragens, né, o engenheiro de obra usa o diário de obra para dizer o seguinte: hoje não choveu, está chovendo faz 2 dias. E daí? O diário de obra não é só para dizer como é que está o tempo, mas todo e qualquer dificuldade, escreva ali, estou parado porque faz 2 dias que eu se deveria ter entregue o projeto estrutural de não sei o quê e eu não recebi. Certo? Quer dizer, está parado quem está parado? O Fernando, o Marcelo, o Rocha, estão parados. 3 engenheiros aqui. Ou seja, que daí você consegue mensurar. E não dizer que está chovendo. E aí começam a atrasar daí por picuinha, mais ou menos como o casamento, né? O namoro, o noivado, o casamento é lindo, né? Até a hora que você se divorcia. Aí, poxa vida, estou divorciando do Pedro porque ele ronca. Quer dizer, em 40 anos, né, ninguém reclamou que eu roncava. Agora nós estamos brigando, então agora a causa é essa. Né? Então é mais ou menos isso aí. Mensuração. Eu simplifiquei. Foi feito aditivos, etc., etc., né? Premissas. Os custos da mão de obra direta, real, alocada no empreendimento, bem como os custos reais incorridos com equipamentos de produção também alocados, foram ressarcidos parcialmente via faturamento. Por quê? Se você atrasa 50% dos projetos, a tua escavadeira, os teus caminhões vão ficar parados. E isso, como o preço é por metro cúbico transportado ou por distância média de transporte, né, escavação, carga, transporte e aterro, né? Então, parcialmente foi feito isso. A comparação matemática entre os custos reais incorridos e previstos para a produção do faturamento real, de acordo com a proporção original das incidências daqueles custos nos preços,
medirá o valor dos custos adicionais incorridos na execução. Então, usa-se o quê? Oi. Deixa eu fazer uma observação. Mas deve. Dá uma voltada na tela sua. A comparação matemática entre os custos reais, incorridos e previstos. Previstos, primeiro cenário. Incorridos, segundo cenário, tá certo? Reais incorridos. Ou seja, a comparação entre esses dois custos é que vai te permitir o valor dos custos adicionais, ou seja, a construção do terceiro cenário. Então, você vê que a metodologia é a mesma. A norma só veio ajudar a dar uma didática. Perfeito, quer dizer, intuitivamente eu fiz o que está na norma. Não, fantástico, boa. Né? Ó, aí eu tenho o custo adicional incorrido é o custo real dos recursos alocados menos o custo dos recursos ressarcidos através do faturamento realizado. Muito bem. Então, após a apuração, o BDI, após a apuração do custo adicional incorrido pela contratada, é que será adicionado a taxa do BDI, ou seja, eu vou tirar o BDI do cálculo, porque senão eu vou duplicar. E ele já é alto. Vamos ver na sequência. O custo real dos recursos alocados foi calculado a partir dos dados do contrato. E aonde precisou alguma coisa a mais, nós usamos tabela do DENIT do Estado do Tocantins. Né? Bom, o que eu tenho ali? Custo de permanência da mão de obra. Aí, esse trabalho deu um maço assim, de folhas, né? Mas é basicamente o seguinte, no cálculo do custo da mão de obra, qual a função nós levantamos, o total de horas trabalhadas, o custo unitário e o custo total. Tipo isso aqui, né? A hora normal, a hora extra com 50%, com 100%, e aí a gente chega a isso aqui, o custo 1.875.000. Olha que o contrato era de total 1.360.000. Não tinha ociosidade, não? Tinha. E o BDI usado e aceito pelo contratante, 68%. Tá? Quer dizer, aí o que acontece? Custo de permanência dos equipamentos. Né? Tudo isso está batendo na ociosidade que nós estamos falando. Né? A descrição do equipamento, a permanência real do equipamento, o número de meses de permanência, a taxa horária produtiva, as horas de garantia mensal, certo? E o valor do custo. E aí a gente tem a gente tem 921 mil o custo desses equipamentos, mais o BDI, mas vamos voltar, sem o BDI, 921, 1.875.000, mão de obra, equipamentos. Ok, então, o custo real dos recursos alocados seria a soma desses dois valores, custo real, sem o BDI, 2.700.000. Eu lembro que a contratante dizia, poxa, mas você está querendo alguma coisa que é bem maior do que o teu contrato original. E daí? E daí? Né? Esse é um outro lado que o contratante... Isso vale para o bem e para o mal, né? Vale para cima como vale para baixo. É importante a assessoria do engenheiro para dizer o tamanho do pedido ou o tamanho do corte, porque o desequilíbrio, como o Edson falou, se hoje eu tenho que comprar ar-condicionado, eu vou pagar $4. R$4 o dólar, certo? Mas, se Deus quiser, se essa obra fosse licitada em dezembro próximo, pode ser que seja $3, né?
Quer dizer, tem o inverso da coisa. Bom, em primeiro, o que eu tenho que fazer? Faz-se necessário o levantamento do valor faturado. Muito bem. Está aqui todas as medições e foi faturado 2.936.000, com aqueles adicionais. Quer dizer, o contrato em si era 1.360.000, mas os quantitativos triplicaram, quadruplicaram. Em segundo, nós fizemos o cálculo do percentual de cada item, ou seja, naquele valor, quanto corresponderia a mão de obra, a material e a recurso, a equipamento, né? E aí, o que a gente teria? Basicamente, isso aqui, da origem licitada, equipamento era isso, do 1.360.000, ou seja, da composição de todos os preços, 11% era a incidência de equipamento, 48% mão de obra, 40% de material. Muito bem. Assim, separando cada item, e é o que interessa, certo? E é onde eu tenho desequilíbrio, equipamento e mão de obra. Isso aqui, a parte de materiais, não houve significativo mudança, tipo o dólar que nós estamos falando, certo? Então, não se mexeu. Total, 11 mais 48, 60%. Muito bem. Sem BDI, sem nada. Em terceiro, excluiu-se o que era correspondente aqui do faturado, o que era o BDI, e você chega a um valor sem BDI, 1.700.000. Muito bem. Aí o que acontece? Como eu sei que desse valor 60% é equipamento e mão de obra, eu tenho o meu custo aqui. Apurou-se o quanto do montante acima se referia a equipamento e mão de obra, conforme percentuais já calculados. Ou seja, o valor faturado excluído o BDI vezes o percentual do valor contratado, ou aquele custo 1.741.000, 60% dele, né? E aí, o que acontece? Eu tenho o custo adicional incorrido relativo a equipamentos e mão de obra, 1.743.000, né? E aí eu chego a 1.743.000, e aí sim, jogando o BDI em cima da parte que a gente está discutindo, o desequilíbrio, eu chego a 2 milhões, 3 milhões de reais, né? Então, aí o que acontece? Em contrato, teve os índices de correção, era da Fundação Getúlio Vargas, atualizando esse valor do contrato, chegou a 5 milhões, quer dizer, ou seja, de 1.300.000 originalmente, né, chegou-se a um desequilíbrio de 5 milhões. Foi faturado 2.900.000, ou seja, 3 milhões. Né? Então, 3 mais 5, 8 milhões. O que acontece? Pelo exposto, até 31 de agosto, esse é o desequilíbrio, 5 milhões e 200. Tá certo? Isso aqui é detalhe, isso é o que eu falei do casamento. Né? A parte de vai pagar multa, isso é o juiz que defina. Né? Muito bem. Pessoal, eu acho o seguinte, foi uma pena eu não ter a norma do IBAP, não existia a norma do IBAP quando a gente está mexendo nisso aí. Hoje, a gente está mexendo nessa parte de arbitragem e vale a pena usar essa sequência que o Edson falou. Primeiro cenário, segundo cenário, terceiro cenário. Mas vale a pena usar para o teu advogado, que você está ajudando. Tá certo? E
não ter vergonha não de dizer, e esse foi o motivo, Marcelo. Eu sei que parece que você tem um caso em que você está chegando numa indenização de desequilíbrio maior do que o proprietário quer. Minha opinião, faça teu trabalho. Entendeu? Faça. O cara está achando que tem um desequilíbrio de 2 milhões, você está chegando a 4, é o certo. Né? Paciência. Então, pessoal, ali está o telefone do escritório, é fácil, qualquer coisa a gente trocar ideias, o meu e-mail é o meu nome, então fica bem fácil. Né? E eu fui rápido na apresentação, eu queria detalhar um pouco mais, mas como ficou para trás os 2 casos do Edson, que são baseados na norma, eu acelerei a coisa. Eu também... Oi. Já interagindo com a apresentação antes na primeira parte, terminou se falando muito de imposto. Nesse caso aí, no período do levantamento, antes de me apresentar, meu nome é Linaldo, eu sou de Salvador. No período do levantamento, você fez uma correção? Fez uma correção pela obra, botou o INCC da FGV. Nesse caso, se houver alguma mudança de tributação, como agora teve o ano passado a desoneração, e agora mexeu novamente na desoneração, teria que ser encaixado aí também, e como é entendido isso pelos órgãos federais? Vai ter que fazer exatamente o que se falou. Exatamente isso. Alterou para mais ou para menos, vai alterar para mais ou para menos, e isso é justo. E aí, no caso, BDI é recalculado. Com certeza, com certeza. Né? Diga. Nessa situação, eu acho que tem um desequilíbrio no BDI também, porque os indiretos, a mão de obra indireta toda, ficou mais tempo. Quer dizer, você tem os custos, você tem o que a gente chama de, que são proporcionais a faturamento, são os impostos, lucro, isso tudo é contratual. Mas a administração local, ela aumentou, ficou mais tempo no campo. Os aluguéis, o transporte de administração direta, os carros da administração indireta, quer dizer, toda a parte de administração indireta da obra aumentou. Então, eu acho que esse PDI contratual de 68 aí também tinha que ser aumentado. Você é um sacana. Porque no trabalho original tem tudo isso que você falou. Eu quis diminuir por causa do tempo aqui. Mas eu disse, deixa quieto o BDI, pensei comigo. E aí ele vem e mexe na ferida. Pô, aí é maldade. Esse BDI deve ter aumentado uns 30%. 18%. 18%. 18%. Aumentou. Na verdade, você não cobra em cima do custo direto, Uhum. em cima do prazo. Do prazo. Aquele cronograma financeiro previsto Uhum. Mudou. o indireto não foi remunerado pela defasagem. Sim, exato. Uhum. Quer ver um exemplo? Eu acho complicado, talvez, uma obra pequena, talvez R$1 milhão, você consegue fazer um cálculo, você tem uma frente única. Uhum. Quando você tem várias frentes, aí você tem que ter, ou você tem um RDO já separado, porque aí você consegue calcular melhor, ou então é muito difícil você furar. Você tem que furar a produtividade daquela empresa local e fazer um cálculo mais técnico, mais detalhado do que o cálculo geral. Normalmente, porque eu já participei de negociação de lei, geral, assim, você não consegue... É complicado. Quer um exemplo? Principalmente o órgão público. Quer um exemplo? Tem alguém de Rondônia aqui, né? Vamos falar da usina de Santo Antônio. É isso que você está falando. Eu estou mexendo com Santo Antônio, né? Você não consegue. Esse aqui é um exemplo quase que didático, e ainda por cima você pegou o que eu escondi, né? Mas basicamente é isso. Quer dizer, o importante é a linha, é o conceito do raciocínio da coisa, né? Então, pessoal, você queria... Bom dia, meu nome é Bom Vanques, sou lá do Belém Só do Pará. espera aí. Era ele que ficou frustrado? Por favor, você tem direito a 2 perguntas. Sabe, Edson? Deixa eu contar, Edson. Ele, antes do intervalo, ele estava com o microfone na mão, você não deu chance de lhe fazer a pergunta. Então, está vendo? Agora, por isso que eu digo, você tem direito a 2 perguntas. Diga.
Bom dia, pessoal. Sou o Vanques, né? Sou de Belém do Pará. Tive uma experiência no DENIT, né? Mexendo com a parte de projetos e também desequilíbrio econômico-financeiro. Chegou um caso lá da Andrade Gutierrez, de uma obra de 1988. O cara estava pleiteando o reequilíbrio. O BDI, na época, era 14%. Ela refez todo o cálculo, mais ou menos de 4 milhões, a obra foi para 12 milhões de reequilíbrio. Na época, eu me julguei incompetente para analisar tecnicamente aquele reequilíbrio, diante de tantas peculiaridades da obra, né? Passamos para a Procuradoria, né, da AGU para ela analisar. Eu sei que não foi para frente. Tá? Mas a questão do ISS, eu sou estudioso, né, na área de engenharia, né? Até fui aprovado no TCU em 2009, porém, por uma questão, eu não fui chamado, né? E até hoje continuo estudando, né? E o ISS, o BDI, ele tem tanta peculiaridade, além desse acordo que o TCU, né, publicou, existem ainda atualizações. Por exemplo, a administração local já tem acordo do TCU que você não tem que liberar tudo que estava previsto no orçamento. Por exemplo, a administração local é 4% da obra. Ele diz que você tem que liberar o proporcional ao que realmente foi executado. Então, se o previsto era que ele executasse 60% naquele mês, ele não fez 60%, fez 30%, ele não vai liberar o equivalente a toda a administração local dele, e sim o proporcional ao que ele executou. Então, tudo isso tem que levar em consideração na hora do claim, né, do BDI. Com certeza. Não, está bem correto nisso. E aquilo que você falou, isso aqui é pequeno, é exemplo didático, mas lá tinham 2 engenheiros, né, que a construtora alugou na cidade as 2 melhores casas da cidadezinha, né, e disse assim, o meu contrato é de 6 meses, daí eu devolvo essas 2 casas. Ficou 1 ano. Quer dizer, é BDI? Com todo respeito a quem trabalha na administração pública, mas esse negócio de... Só um minuto, deixa eu voltar. Se disse se julgou incompetente. Nas arbitragens, por isso que eu insisto, e sexta-feira eu vou focar por esse lado. E você sabe, Marcelo, é importante para a construtora e também para o contratado ter, desde o primeiro dia, tudo documentado. Nem que seja chato. Olha, é interessante você pegar um engenheiro recém-formado, que na nossa época, lá da Mendes Júnior, lá, que eu era fiscal, a gente chamava de apontador. Ponha um engenheiro para acompanhar as despesas, os custos diários, e documente isso, porque lá na frente vai bater nesses claims. Vai. E na administração pública, o processo tem uma validade, vamos dizer assim, né? Caso não seja segurança nacional, você guarda o processo durante 5, 10 anos. Quer dizer, um processo de 88, o pessoal nem achava mais o processo. Então, não sei nem o que ele realmente foi executado, não tem um diário de obra, não tem exatamente. Nada. Então, é isso. Você falou da Andrade, né? A Andrade pleiteou isso. Tá bom, pleiteou. Eu não tenho como comprovar. Né? Diga. Com relação a essa questão de BDI, nós temos um problema muito grave, porque a administração pública, e principalmente o Tribunal de Contas, o jurista entende por bem tabelar, né? Então faz um acordo, o BDI pode ser de tanto. Cada obra é uma obra, cada obra tem um BDI, cada local é um local, cada lugar é um lugar. Isso é a mesma coisa de falar que tem que botar 12% de juros na Constituição. Então, isso é uma burrice que tem nesse país. Quer dizer, o que isso provoca? Não, o BDI só pode ser 40%. Aí o cara começa a tirar coisa de administração indireta de obra e jogar no custo direto. Aí começa a química toda. Quer dizer, o que eu acho que falta no Brasil é que haja um consenso para que se crie uma norma de orçamentação. A própria BNT criar uma norma e falar assim, BDI calcula-se assim. Porque aí nós vamos ter transparência, o que é custo direto, o que é custo indireto, o que pode ser considerado em custo direto, o que pode ser... Então, assim, aqui a gente pega... Cada contrato tem um caso. Tem coisas que você vê em custo indireto e outras obras estão com custo direto. Por quê? Porque o contratante falou que o BDI só pode ser 30%.
Uhum. Não, está correto. Eu fiz uma É isso que arbitragem. você falou na parte da... Eu fiz uma arbitragem outro dia que o BDI era 108%. 108? Pô, da- ganhou? Eu achei que o meu era mais No alto. final da arbitragem, eu recalculei o BDI e ele virou 138. É isso. É isso. O importante é a fundamentação disso. Né? Diga. Pedro, uma questão. Contratos de concessão de longo prazo. O que acontece? Tu tens um BDI estabelecido no contrato e, obviamente, longos prazos, se altera o cenário. Não estamos falando em aumento de dólar agora, estamos falando em inflação mesmo. Os custos mudam, a competitividade muda e o BDI do mercado também muda. Então, uma discussão a esse nível sobre a alteração de BDI, como se enquadraria, na tua visão, em termos de desequilíbrio contratual? Não, e que bomba, né? Porque, na realidade, nós estamos falando duas coisas aí, né? Uma é o BDI, que vai alterar. Exemplo, quem sonharia que a gente vai estar agora com uma inflação de 10% numa concessão de 2 anos atrás, e essa concessão de 30 anos? Então, não adianta, tem que se adequar, né? E, na concessão, tem um outro problema, que é, talvez, um pouco mais palpável, mais visível, porque na concessão se busca o equilíbrio econômico-financeiro na tal chamada taxa interna de retorno. Você investe para ter X% de retorno. Então, são duas coisas, e o BDI vai, devido, por exemplo, a essa inflação, vai agir em cima da tua taxa de retorno. Quer dizer, equilíbrio, você ganhou a concessão de uma rodovia lá no Rio Grande do Sul, hoje você está prevendo 10%, 12% de inflação ao ano. Amanhã, a dona Dilma disse, não, olha, eu consegui baixar a inflação para o centro da meta, ou para menos do que a meta, 4%. Há um desequilíbrio? No sentido inverso. E não é risco do negócio. Não é risco do negócio, mas te afeta a tua taxa de retorno. No caso aí, te afeta para mais. Certo? Vale para os dois lados. Pessoal, tem. Uhum. Então, é interessante, essa parte é fantástica para estudar. Quando é risco, quando é incerteza, quando é desequilíbrio, certo? E quando é serviço quantitativo não previsto, que aí se mistura com o desequilíbrio. Tipo, exemplo, né? Você tem escavação de material de segunda categoria. E daí, vamos pensar o contrário, né? Aí o que apareceu daí apareceu exatamente o seguinte: de primeira categoria 50% e segunda categoria 50%. Não, é só um pouquinho, nada, bastante dinheiro dependendo do volume. Pessoal, eu vou passar para o Edson, porque eu também estou ansioso em ver os casos em que você usou a norma do IBAP. Pode ser? Beleza, então toma aqui. Show.